Durante entrevista ao programa 4x4, transmitida por suas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro respondeu uma pergunta da comentarista Ana Paula Henkel a respeito da Amazônia. A comunicadora mencionou uma declaração de Anitta, que declarou que a Amazônia, abre aspas, é uma grande terra de ninguém, uma grande bagunça onde acontece de tudo e ninguém vê nada. Fecha aspas. O chefe de Estado encetou rebatendo declarações do ex-presidente e ex-presidiário Lula. O Lula falou que, caso fosse eleito, seria desmatamento zero na Amazônia. Você pega os 3 primeiros anos do Lula e os meus 3 primeiros anos. No governo dele, se desmatou mais que o dobro que no meu governo. Tem gente que acha que a Amazônia é um quintal, um campo de futebol. Ela equivale à Europa Ocidental. Algumas vezes os estados de São Paulo e Minas Gerais juntos. É uma enormidade aquela região. Outro sim, o presidente abordou os interesses internacionais quanto ao Brasil. Lá fora, há uma campanha muito grande contra nós, tendo em vista o comércio, as commodities. Aqui nós produzimos no campo. O encontro com Biden só aceitou quando foi marcada uma bilateral comigo. Vi alguns chefes de Estado reclamando porque não estavam ali o Maduro, o ditador de Cuba. Na primeira bilateral com ele, tinha 20 pessoas presentes e ele começou falando justamente sobre a Amazônia. Ele disse: vamos ajudar o Brasil a preservar a Amazônia porque nós destruímos todas as nossas florestas. Não vi isso publicado em lugar nenhum. Criticam tanto a nossa legislação ambiental. A Europa agora mudou a sua legislação ambiental. Eles tinham 20% das terras que tinham que ficar em repouso. Não estão ficando mais. A Ucrânia reduziu muito a exportação de alimentos, tendo em vista a guerra. Quando faltam produtos, a inflação vai lá para cima. Ademais, o mandatário ressaltou: falar que está sendo destruída a Amazônia ou que não está sendo preservada tem seus problemas e ninguém nega. Tem garimpo ilegal. A reserva Yanomami é 2 vezes o estado do Rio de Janeiro. É uma enormidade. Fazem pistas clandestinas, vão lá atrás do ouro, custe o que custar. É uma região vasta, enorme, desconhecida ainda. Quem reclama é quem nunca foi para lá. Temos de preservar, mas fazer com que a população daquela região, como em Manaus e tantas outras cidades, tenha uma vida digna. No contexto atual do Brasil, muitas pessoas estão sendo tratadas como subcidadãos pelo simples motivo de terem manifestado apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Por expressarem suas opiniões, são alvo de CPIs, de inquéritos secretos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, ou são vítimas de medidas arbitrárias, como prisões políticas, apreensão de bens, exposição indevida de dados, entre outras. No chamado Inquérito do Fim do Mundo e nos inquéritos dele decorrentes já houve prisões políticas sem que houvesse sequer indiciamento das pessoas presas, imposição de uso de tornozeleira eletrônica e prisão domiciliar em endereço diferente de onde as pessoas moravam, quebra de sigilo de parlamentares, inclusive de um senador, quebra de sigilos de pessoas e empresas, inclusive de veículos de imprensa, censura de veículos de imprensa, de parlamentares e de partido, bloqueio de redes sociais de jornalistas, veículos de imprensa, parlamentares e partido. Buscas e apreensões em empresas, residências, inclusive de um general da reserva, residências de familiares e gabinetes de parlamentares. Proibição de contato entre pessoas que muitas vezes nem se conhecem. Proibição a parlamentares de concederem entrevistas. Intervenções no comando de partido político, entre outras. A totalidade da renda da Folha Política, assim como de outros canais e sites conservadores, está sendo confiscada a mando do ex-corregedor do TSE, Luiz Felipe Salomão, com o apoio e aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes. Há mais de 1 ano, todos os rendimentos do jornal estão sendo retidos sem justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho,
Doe qualquer valor através do Pix usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Presidente, eu conversava com a economista Renata Barreto, Renata que também está aqui com a gente nessa noite, e conversávamos sobre a Anitta, que hoje está no Rock in Rio de Portugal, e ela disse, abro aspas para a Anitta, que a Amazônia é uma grande terra de ninguém, uma grande bagunça, lá acontece de tudo, ninguém vê nada. Nós sabemos que existe aí uma vontade muito grande, não apenas de artistas no Brasil, mas fora do Brasil, em Hollywood também, de pintar, né, o governo do senhor como um governo que não cuida da Amazônia, com um governo que é leniente ao descaso, né, ambientalista, por exemplo. E o senhor recentemente disse que não ia na Cúpula das Américas em Los Angeles, mas o senhor foi convidado pessoalmente, inclusive recebeu a visita de senadores democratas para que o senhor fosse até a Cúpula das Américas, e lá o senhor encontrou outros líderes, inclusive o presidente norte-americano Joe Biden. Como o senhor acha que o Brasil é visto lá fora diante dessas críticas por parte de artistas no Brasil e também nos Estados Unidos? Olha, dado esse episódio das 2 pessoas que foram executadas lá na região amazônica, o Lula falou que, caso ele eleito, seria desmatamento zero na Amazônia. Daí você pega os 3 primeiros anos do Lula e pega os meus 3 primeiros anos. No governo dele se desmatou mais do dobro do que no meu governo. Tem gente que acha que a Amazônia é o quintal, assim, você vai lá, um campo de futebol, tudo bem. Bem, a Amazônia, né, ela equivale a uma Europa ocidental. Algumas vezes o estado de São Paulo e Minas Gerais juntos. É uma enormidade aquela região. Você voa lá, por exemplo, por horas, você não vê uma clareira lá embaixo. Onde é que pega fogo na Amazônia? Geralmente é na periferia, porque na área mais central, na selva em si, não pega fogo. A floresta é úmida. Agora, lá de fora, há uma campanha muito grande contra nós, tendo à vista o comércio, né? Os commodities aqui nós produzimos no campo. Nesse encontro com o Biden, eu só aceitei ir quando ele aceitou uma bilateral comigo. Eu não iria lá para servir de paisagem, né? Para servir de moldura do retrato. E ali eu vi alguns chefes reclamando: por que não está aqui o Maduro? Por que não está aqui o ditador? Não falou ditador, né? O presidente de Cuba, né? E eu, no início da tive 2 bilateral com ele, na segunda não programada, mas na primeira programada tinha umas 20 pessoas presentes, divididas entre nós e eles, né? E o Biden começou falando exatamente, Ana, sobre a Amazônia. Ele falou: vamos ajudar o Brasil a preservar a Amazônia, porque nós destruímos toda a nossa floresta. Não via se publicado em jornal nenhum. Você pode ver, criticam tanto a nossa legislação ambiental. A Europa agora já mudou a sua legislação ambiental. Eles tinham lá uma reserva de 20% das terras que tinha que ficar em repouso. Não estão ficando mais, porque a Ucrânia diminuiu em muito a exportação de alimentos, tendo em vista a guerra. E já tem produtos faltando na Europa. Nem se fala, quando se falta produto, a inflação vai lá para cima dos alimentos. Eu conversei há poucas semanas com um colega que está no Reino Unido. Ele tem um salário médio de $9.000, né? Conversei com ele e falei: como é que está a tua dieta alimentar? Ele falou: como carne 1 vez por semana. E assim mesmo é o tamanho de meio bife que você come aí no Brasil. Então a pessoa que está na casa dos $9.000 mensais está comendo meio bife. O preço é altíssimo. Tem muita gente que tem parente fora do Brasil. Pergunte para os seus parentes como eles estão vivendo lá fora nessa questão alimentar.
E a Amazônia, voltando para a Amazônia, é uma propaganda contra o Brasil o tempo todo. Tentei aprovar, nos primeiros 2 anos, né, com outro presidente da Câmara, uma regularização fundiária, ou seja, um satélite nosso, rodando por aí agora, nós teríamos como, ao detectar qualquer foco de calor, saber quem é o proprietário daquela área, qual o CPF daquela pessoa, e saber se aquele foco de calor é legal ou não. Pode ser uma festa São João, pode ser ribeirinhos, indígenas, que fazem essa agricultura de subsistência a vida toda. Não adianta falar para ele não toque fogo, ele vai tocar fogo. E outra, quem vai falar para ele? Olha o tamanho do estado do Amazonas. Temos estado não, né? A região Amazônia. Em torno de 25 milhões de pessoas morando nessa área. Olha que nós estamos tentando fazer desde o ano passado. O ministro das Minas e Energia apresentou um projeto para que o indígena, caso ele queira, né, ele possa fazer na tua terra o que um fazendeiro do lado faz na tua propriedade. Aquilo que, por exemplo, o indígena americano ou canadense também faz em sua propriedade. É poder fazer uso da mesma de forma racional. Poderíamos já estar tirando fertilizantes dessas áreas, que não ia prejudicar em nada o meio ambiente, pagando royalties para o indígena, inclusive. Fui na Rússia negociar com o Putin fertilizantes, tivemos sucesso. Chegaram alguns navios aqui, quase 30, que nos garante, aí, né, com o que nós já temos aqui, a produção de alimentos até meados do ano que vem. Continuam trabalhando firmemente nisso. Agora, falar que está sendo destruída a Amazônia, não está sendo preservada, tem seus problemas, ninguém nega, sei lá. Tem o garimpo ilegal? Tem. Mas olha o tamanho. Quando fala em garimpo em terra Yanomami, o pessoal acha que é lá e pegar os caras, vamos assim dizer. A reserva em Yanomami é 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro. É uma enormidade. Muitas vezes os caras fazem pista clandestina, que não é fácil você achar. São verdadeiros suicidas nesses pequenos aviões, né? É isso mesmo, Daniel? Tem um piloto aqui do lado, está vestindo aqui, o meu AJ hoje é piloto. Os caras realmente, com todo respeito à nossa Força Aérea, são suicidas, né? Eles descem em qualquer lugar, pista de barro, em mau tempo, e vão lá para atrás do ouro, custe o que custar. Eu gostaria, não tive prazo, conversei com o Roberto Campos, do Banco Central, conversei com o Pedro da Caixa, né? Pelo que me consta, lá não temos reserva em ouro no Brasil. Poderíamos, nessas regiões, ao se legalizar o garimpo, que é muito melhor do que deixar como está, você ter reserva de ouro no Brasil. A gente não sabe quanto de ouro sai por mês ou por ano no Brasil, quantas toneladas saem dessas regiões. E tem gente que acha que tem que... a gente não tem como vedar tudo isso, a gente faz o possível. As Forças Armadas sempre presentes com as suas operações, a Polícia Federal também. O IBAMA exagera em alguns momentos ao tocar fogo em material, diz até que eu estou mandando tocar fogo, eu nunca mandei tocar fogo em nada. O fogo é quando você não pode tirar o material do local. Agora, se chegou lá, você pode retirar, então não justifica o fogo. E nessa região, ali, tudo acontece realmente, né? É uma região vasta, enorme, e quem reclama é quem nunca foi para lá. Uma região linda, maravilhosa, exuberante, mas também tem seus problemas. Nessa questão desses 2 executados lá, eu não tenho prova de nada ainda, mas parece, eu tenho certeza, um envolvido com o tráfico de drogas por parte do Peru, pintou um videozinho ali que os 2 chegaram numa embarcação e deram uma prensa num cara que estava pescando naquela área. Olha só, pessoal, pescando naquela área, dá uma prensa no cara. Nada justifica o que foi feito, tá? Mas realmente é uma área enorme, vasta, desconhecida ainda, que nós devemos preservá-la, sim, mas também fazer com que a população que viva naquela região tenha uma vida digna com a população de Manaus e tantas outras cidades que nós temos ali na região amazônica.